Hoje é dia 12 de maio de 2009, nós estamos aqui na casa da irmã Paulina e nós vamos perguntar primeiramente a ela qual é o seu nome completo. Paulina Brunsgaard. E a senhora, qual o seu parentesco com os pioneiros da Igreja Adventista? Meus parentes da Igreja Adventista foi a minha bisavó, a de Elisabeth von Stalenburg, Elisabeth Hort. Foi a minha bisavó que foi a primeira como é que se pode falar, que ficou adventista, né, aqui Se desse tornou lugar, adventista. nesse nosso lugar. Aham. E dali é um filho dela também, Adolfo. Elisabeth Hort e o filho Adolfo Hort. Adolfo Hort. Esses dois, então, aqui desse lugar ficaram adventistas, né? E depois foi sempre cada vez mais pessoas desconhecidas lá, por Lajeado, foram para lá. Veio o pastor, um pastor da Alemanha. Isso eu já estou um pouco meio perdida com essas coisas da Argentina, né? O Paraguai. Argentina. Frank por Westphal. ali. Ele veio para Batizar. E tinha lá do Lajeado, então, algumas pessoas que vieram. Eu não tenho bem na memória, mas eu parece que era 8 pessoas que foram ser batizadas, primeiro batismo do Brasil, eles falaram que foi. Pastor Westphal. 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 É. Esse batismo foi aqui embaixo, neste rio. Não, A senhora esse nosso pode foi. dizer onde é que foi, o local? Eu sei dizer o lugar. Tem uma ponte que atravessa logo aqui para baixo, que vai para o Rio Branco, chama-se. Logo abaixo daquela Você sabe onde ponte, lá era o primeiro batismo aqui no Brasil. Ok. Esses pessoal de Lajeado. Você sabe onde é? Sim. Ok. E Tá. E eu pergunto, onde a senhora nasceu? eu nasci aqui. Em Brusque? Aqui, nesse Dom Joaquim Brusque. Em aqui. Dom Joaquim. Naquele tempo, Cedro Baixo. Esse Cedro tempo Baixo. aqui, esse lugar aqui mudou para Dom Joaquim, um bispo brasileiro lá de Florianópolis, da Igreja Católica. Então o povo mudou o nome aqui do Ok. Cedro Baixo para Dom Joaquim. Tá ok. E quais dos pioneiros da igreja a senhora conheceu? Quais pioneiros da igreja a senhora conheceu? O Adolf Hort, que era o tio da minha mãe, Sei. era casado com Emma Greff, lá da Pedra Grande. E esse Adolfo era irmão da minha avó, e mãe da minha mãe. E este homem ficou adventista aqui. Eu não tenho assim bem de certeza, mas eu acho que foi ele o primeiro dos que veio, que ficou adventista, mas Com a mãe dele, né? a mãe dele, a Elisabeth. Elisabeth von Stalenburg Elizabeth Hort. era a segunda esposa de Davi É, Hort. isso, segunda esposa. De Davi Hort. Ok. E A senhora conheceu os Bells? Bells, eu cheguei a conhecer um pouco, mas eu não me lembro mais muito bem. Guilherme Bells? É, Conheceu Guilherme Bells? Só pelo nome, né? pelo nome. Sim, pessoalmente a gente não tinha contato com as pessoas, eles eram lá de cima do Lajeado, né? Sim. Os Bells. E dali, naquele tempo, a gente não tinha muito contato com esse pessoal de Lajeado para cá. Ok. Eles vieram depois, sim, não os Bells, mas os Faulkner, Os Faulkner? sabe? Esses vieram aqui, Ah, vieram fazer estudo Tá. bíblico com a gente aqui. sim. Quem que deu estudo bíblico para sua família? Para nossa família, primeiro a minha mãe teve estudo bíblico com Adolfo Hort, o tio dela, Sim. era de Jaraguá. Sei. Depois, quem ficou primeiro adventista aqui no nosso lugar, na nossa família, foi a minha mãe. E ela tinha
80 e poucos anos, se eu não me engano, Foi a quando Nelly, ela né? foi batizada. Uhum. Hã? A Nelly foi antes batizada, depois a Oma. Foi Pois a é, mãe. Nelly. Pode ser, é que eu estou um pouco esquecida. A minha irmã, a Nelly. Depois, já esqueci a quantia dos anos depois que eu fui batizada, que eu resolvi batizar, tiver, como é que se diz? Que coragem de dar o passo, né? Ok. E eu lhe pergunto, a senhora lembra de alguma história importante dos primórdios da igreja? Parece que tem uma história de um pioneiro que andava a caminho de Gaspar Alto. Que história que foi essa? Conta para nós, relata essa história. Era o Adolfo Hort, Não, mãe, era ou lá no leste, lá em o cima. Lechner. Queria cavalo e apareceu um anjo lá, um homem. O Lechner, eu esqueço o nome dele, era sobrenome Lechner. Este foi da cavalo. Ele vinha de Brusque para Gaspar? Depois foi para o Lajeado. Ali foi então que veio a mensagem para Não, mãe, ela não entendeu. a Pode refazer a pergunta. Elizabeth Hort. Mãe, aquele homem que estava montado num cavalo, que ele ia lá, Isso era o Adolf Hort que ia passando. e veio um homem E o homem estava esperando ele com uma espingarda para matar ele. Adolfo. Foi o Davi, Adolf, não Davi, Adolf Hort. E Esse que ia a cavalo é o Adolf Hort. Adolfo Hort. Isso. Ele já era adventista ou ia estudando lá com o pessoal, fazendo estudo. E lá tinha um que não queria saber, uma pessoa que não queria saber e estava com vontade de acabar com isso. Tirar a vida dele. Ele se escondeu atrás de uma moita quando o Adolfo Hort passou da cavalo para atirar nele com a espingarda. Eu agora esqueci a parte que aconteceu com esse homem, que ele não tinha força, não tinha apareceu um outro homem na um frente. outro homem na frente que passou para ele, ele não tinha coragem para atirar e não tinha outro homem. Mas esse homem que estava na frente, ele não entendeu que apareceu um homem, né? E esse homem era alto. Alto e não sei bem como a imagem daquele homem que apareceu para este homem que estava lá com a espingarda esperando. Ficou na frente do cavalo, Sim, do Adolfo Hort, então. A senhora lembra quem lhe contou essa história? Não? sim, ele contou a minha mãe, né, que a minha mãe era sobrinha daquele Adolfo Hort. A mãe da minha mãe era irmã daquele Adolfo Hort. Então, eles se contaram tudo, sempre essas histórias, né, como aconteceu para aquele pessoal. Certamente o Então, anjo do Senhor foi estava o ali. anjo do Senhor que guardou eles lá, porque senão o homem tinha... E ele mesmo depois confessou como ele era, Ele ficou como é que se doente, diz? Chamou o Adolfo Hort e pediu E desculpa. ficou adventista ele Esse também. homem, ele ficou acometido de uma enfermidade, esse que queria alvejar o Adolfo Hort. Sim, E ficou. depois ele chamou Chamou o Adolfo ele, e pediu desculpas. Desculpa, perdão. Pediu perdão. Ele deu uma doença nele, a paralisia. E depois ele se tornou adventista? Como? Ele chegou a se converter? Sim, se converteu. E ficou um fiel homem, assim, adventista, né? Um fervoroso de levar a mensagem para diante para as pessoas. Da cavalo ele vinha. A minha mãe contava, a minha avó. E depois eu também cheguei a conhecer esse velho homem. Ainda nós temos uma foto aqui, a boda de ouro dele, de Jaraguá, quando ele fez bodas de ouro. Ele e a Emma, Se você tiver, amiga. Adolfo Hort, e a Emma, mulher dele era Emma, sobrenome Kreft. Assim, tu acha a foto.
Aí Tá a muito bem. Bodas de Ouro do tio Adolfo Hort de Jaraguá. Fala. Só interessante talvez notar que hoje nós falamos em localidades diferentes. Gaspar Alto, Lajeado Baixo, É verdade. Brusque. Tudo Mas isso. na época, tudo se concentrava aqui, nesta localidade. Em Brusque. Pelo armazém do Davi Hort. Então, os moradores do Gaspar Alto, para realizar as suas atividades comerciais, trocar os produtos da colônia, comprar, eles precisavam se deslocar até aqui. Do Lajeado a mesma coisa. Sei. Então, na realidade, o que para nós hoje parece ser localidades distintas, na época todos se encontravam no mesmo local. Então, por isso que hoje nós falamos de uma família em Gaspar, mas na época ela convivia aqui em Brusque. É verdade. O próprio armazém, né? Era um ponto de encontro, né? Exato. Era um ponto de exato. O encontro. armazém tá até hoje lá. Sim. Então, aqui. Acabou de vir de lá, tiramos fotos de lá. A senhora sabe dizer, antes da moradora atual, a dona Ana, ela é a moradora ali, a proprietária atual do armazém. A senhora sabe de quem que era esse armazém antes da dona Ana? Ana Comandoli. Ana Comandoli. Da Ana, primeiro que eu cheguei a conhecer era Germano Krieger. Germano Krieger. Antes do Germano Krieger era Willy Krieger. Também, eu não sei se era irmão do Germano Willy Krieger. E aí depois o Germano Krieger. Quando eu ainda tinha o quê? Uns 7, 8 anos, o Germano Krieger veio morar. Mas antes dos Kriegers era dos Becker, né? Becker, antes era. Germano Krieger era... O Davi Hort, hvor det Davi Hort, das nicht mehr hat über sich gehabt, weil es weggegangen. Wem hatte das hier für den Krieg gegeben oder nicht? Das Verkauf. Verkauf für einen Krieg. Esse é o aquele rapaz do anjo? Krieger war vorher da gewesen. Nein, Nein, Hort der- der Hermann Krieger. Willy Krieger. Der Otto Renner, Herr da Merico hat es Ah, naja. Ludovico Merico. Ja. Olha, professor, aqui tem uma interessante. Vai lá. Era do Davi Hort. Von Davi Hort kam es nachher Fan. Ludovico Merico. Na, aber erst kam es der Krieger, ne? Krieger, Willy Krieger. Ja, und nachher von Krieger, Fan, Ludovico. Hermann Krieger, nicht Willy. Ja, Hermann. Hermann Krieger. Aham. Ludovico Merico comprou. Ludovico Merico e do Ludovico Merico para o proprietário atual Então hoje. vamos lá, Davi Hort, Isso, depois Hermann Krieger. Krieger, Und dann era Ludovico. Ludovico Merico. Lu- Italiano, né? aham, e depois o Comandoli. Comandoli. Ludovico Merico war der Alexandre Merico, der Sohn von Ludovico, der Alexandre. Da ist da die Wirtschaft da und dann hat er sich dann nachher der... como é que... Ja, heute hat es der João Übersicht, ja? Joaninho sagen sie ihn, João, ne? João Comandoli. Der ist da jetzt. Das ist da das alte Haus da. Und sind die, er mit seiner Mutter wohnen da alleine. Chama ela de Et. Die andere. Eti, de quem que é esta foto? Davi Hort. Não, Isso mas eu sei. Ah, mas nossa, nossa. é de vocês, da família? Isso é Das da ist Hort. meine... E ele pertence à sua família ou não? Sim, era Era teu meu bisavô. bisavô. Tataraneto. É, É a única foto que vocês têm dele? não tem outra. Não tem outra. Não, Só essa. só essa. David Hort. Eu acho que é a única no mundo ainda. Eu não sei se encontra ainda em outro lugar um David Hort. Tá, depois Assim, a gente uma vai tirar foto, uma né? foto dela. Peraí. Na geração dele. Deixa eu, pera aí um pouquinho, pera um pouquinho. Ist das eine Oma hier? É, Eine Oma hier?